Olá, tudo bem? E nesta aula eu vou falar sobre a logística integrada. Já adiantando o que é a logística interna na empresa. Eu vou começar a explicar do recebimento até todo o processo na empresa, atravessando ali a produtividade, que é a manufatura, e chegando na expedição e distribuição. Eu vou falar sobre o picking da separação, a parte de armazenagem e também estocagem. Eu vou fazer uma viagem no processo de entrada e também de saída. E lembrando que existe o feedback que eu posso também trabalhar como a logística reversa, só que de um ponto positivo e sempre prestando assistência para o cliente. Essa é a lógica, da empresa, do processo de administração, aplicando a logística e também trabalhando com qualidade para atender bem o cliente. E tendo parceria com os stakeholders, que é toda a parte interessada no negócio da empresa. Agora faz assim, pega o seu bloco de notas ou o seu material para você fazer anotações. E sempre no final da aula eu gosto de fazer alguma sugestão de pesquisa para você aprender muito mais. É opcional, mas se você pesquisar, é claro que você vai aprender. Agora, vamos para a aula. Já entendendo o que é logística integrada, eu posso resumir para você como a logística interna. Quando o nome é empregado integrado ou integrada, eu estou falando de uma coisa internamente. A logística interna, ela pode também ser dividida em três áreas, sendo a administração dos materiais, sua movimentação e também a sua distribuição. Acompanha comigo já nessa parte aqui. Durante muito tempo, o conceito de logística abarcava somente atividades relacionadas ao armazenamento e transporte de mercadoria. Era somente isso. E muitas pessoas pensam ainda dessa forma, muitas empresas também. Mas, com a evolução das necessidades do mercado, do cliente, esse conceito se ampliou. E hoje, com a globalização, tem muito mais variáveis dentro de um negócio. Assim, tem muitas montadoras que compram os seus componentes de montagem em outros países e em vários fornecedores. Isso é logística, Por quê? Teve uma globalização, teve um crescimento, uma evolução tanto mundial como também tecnológica. E sempre atendendo às necessidades desse mercado, que está muito mais exigente. E a empresa ela tem que se adequar ao mercado, claro, para ela ter uma fatia de crescimento também no meio. Já os gestores entenderam a necessidade de uma maior interação entre fornecedores, produtos, suprimentos e também clientes. Sendo assim, com o auxílio da tecnologia, foi possível realizar essa interação, como no exemplo que eu citei. Entender o que é logística integrada não é complicado. Consiste na adoção de um sistema inteligente e também organizado, que faz a integração de todos os processos logísticos. Isso estou falando internamente. Envolve as etapas desde a origem do produto até a sua entrega, tanto no recebimento também e na distribuição. Eu quero fazer uma viagem dentro da empresa utilizando a logística integrada, que tem como base o compartilhamento de informações e atividades dentro da própria empresa, pois a empresa tem que ter uma comunicação eficiente para realmente isso ter uma eficácia. Agora, fala-se em uma logística integrada, que trabalha em união com outras áreas, departamentos, valendo-se de mais fatores para definir e desempenhar as suas atividades de uma forma mais ágil e eficiente para alcançar a eficácia. Desta forma,
Como o próprio nome já induz, a logística integrada é a interação de todos os processos que a envolvem, desde a sua origem, que vai fazer o recebimento também, até a entrega do consumidor final. Quando a empresa ela utiliza a logística integrada, vamos citar assim, nesse caso já está abrangendo muito, pois vem, claro, do fornecedor e analisando a cadeia de suprimento externa, porque vai ter uma integração com o gerenciamento da cadeia de suprimento, ultrapassando toda a empresa e chegando até o consumidor final e voltando como uma logística reversa. O resultado disso é uma gestão mais ampliada, na qual se permite um controle maior de todos os processos que se relacionam com a logística. Hoje as empresas podem ter informações precisas sobre as condições dos seus fornecedores, como a estocagem e muito mais. Ou seja, pode-se programar com mais eficiência para garantir que o processo logístico siga um fluxo contínuo. Como ela é aplicada na prática? A logística integrada. Falar em logística integrada é falar de uma cadeia de atividades, isso internamente, ultrapassando toda a empresa com integração entre áreas e departamentos, em que cada uma tem a sua importância, mas, se somadas, compõem um sistema de grande relevância para a estratégia de negócios da própria organização. A comunicação, vou até deixar marcado aqui, que isso aqui é muito interessante, muito importante para o aluno entender e aprender. Comunicação é o cerne desse processo de integração, no qual o compartilhamento de informações é fundamental para uma tomada de decisão mais precisa e articulada. Se a empresa tem informações eficientes, é claro que vai ter resultados eficazes. Um exemplo, a empresa tem um produto para receber, tem que ter uma integração do recebimento ali com compras, também com armazenagem, com estocagem, com a própria produção e com o PCP também, pois vai fazer toda a filtragem para analisar o que tem, o que não tem e o que precisa comprar, mas para isso precisa de informações. Na prática, a logística integrada é uma das maneiras mais eficientes de garantir a disponibilidade dos serviços, agilidade das entregas e satisfação do consumidor. Exemplo, o setor de estoque de uma organização fornece informações ao setor de compras para avaliação da necessidade do que vai comprar. Tem que analisar o que tem no sistema e, claro, analisar o que vai comprar. A lógica é essa. A empresa ela vai ter que comprar se ela for vender. Não adianta somente comprar e deixar guardado. Não tem lógica fazer isso. É claro que vai ser sempre na necessidade da própria empresa. Esse, por sua vez, repassa as informações para fornecedores que comunicam sobre a disponibilidade do que a empresa necessita, bem como os prazos para a entrega. Recebe como a uma cadeia integrada de comunicação. Aí, nesse caso, tem uma percepção que é uma cadeia de integridade na comunicação. Essa é a lógica. Tem que ter essa cadeia? Claro que sim, pois a comunicação ela tem que fluir para ter informações precisas. Como funciona a própria logística integrada? Expressivamente, é possível determinar uma característica de integração por todo o processo, o qual se associa à logística, desde a pré-produção até o ponto em que o produto é entregue ao cliente final, ou digamos, ao consumidor. Para isso, as empresas que almejam implementar a logística integrada precisam de um mecanismo capaz de relacionar o controle em todo o fluxo logístico. Dessa forma, será possível organizar toda
essa série de tarefas e também atividades, respeitando todo o fluxo também de informações e de materiais. Também é preciso que se determine exatamente quem são os responsáveis pelas várias atividades envolvidas, como nos campos de planejamento e implementação, e que controle terá cada etapa. Assim, será possível proporcionar maior agilidade ao processo no caso de ocorrer algum imprevisto, a fim de evitar possíveis falhas. Para analisar essa parte aqui, eu indico sim a empresa ela trabalhar com o sistema ERP, que é o planejamento de recursos empresariais, que a própria empresa ela pode estabelecer a melhor opção para ter informações precisas. E analisando logisticamente com integridade ou com integração, o WMS. Também tem outras formas da empresa analisar os seus clientes, como o CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. E tudo isso sempre para ter uma visão estratégica. Pois assim, os processos logísticos são muito complexos e compostos por diversas etapas. Cada uma delas precisa ocorrer adequadamente para que não haja nenhum tipo de problema ou atraso que comprometa a produtividade e também a entrega dos serviços. Por isso, a gestão deles precisa acontecer de uma forma bem estratégica, sempre utilizando o planejamento. E desse modo, com o objetivo de auxiliar no processo de inserção desse tipo de logística, podemos dividir o seu funcionamento nas seguintes áreas. Acompanha. O primeiro é o fluxo de materiais. Essa é a área que vai atuar diretamente com a entrada e saída de matérias-primas e com sua gestão, a fim de evitar desperdícios e amenizar o máximo de perda de materiais. Outra função que pertence a quem for lidar nesse setor da logística integrada é ter habilidade e técnica para saber negociar e melhor maneira de providenciar meios de transporte, no caso, os modais, como você já tinha visto na aula passada. A empresa ela vai analisar um melhor modal para ela trabalhar. Além disso, é preciso garantir a qualidade em todo o processo, como a entrada e saída de mercadorias nos centros de armazenagem e a chegada de mercadoria ao consumidor. Analisando qualidade em todo o processo. Qualidade, eu também venho indicando muito esse curso para os meus alunos, né? Curso de analista da qualidade, também tem outros cursos como inspetor da qualidade, parte de metrologia, pois o profissional da logística é claro que vai ter esse conhecimento aí no futuro, tem que ter. Eu posso dizer que é até uma obrigação, né? Para estar fazendo um curso de qualidade para entender muito mais e como que vai funcionar. Assim vai aplicar no processo da logística em si e em todas as atividades da empresa. Outra peculiaridade muito importante para quem atua nesta área diz respeito ao convívio com fornecedores, como saber acelerar todo o processo de produção, tanto com o tal fornecedor que a empresa tem e com o processo de produção. Tem que ter a integração. É uma coisa muito importante, é probatório, né, que quer dizer obrigatório, feita de acordo com o esperado e com eficiência nas empresas. Se você não sabe o que é eficiência, é o caminho percorrido, só que de uma forma que tenha qualidade, né, da forma certa. Essa função permite o controle do volume de produtos que necessita ser mantidos nos centros de distribuição. O profissional responsável por esse setor deve fazer o controle do tempo de chegada dos itens, para que não ocorra nenhum atraso. Aqui
Você já deve ter ouvido eu falar sobre o Just in Time, que é entregar no tempo certo, na hora certa, né, na quantidade certa, na qualidade certa. Esse conceito do Just in Time, para uma empresa que faz qualidade, sempre vai ter que existir, pois é dessa forma que vai fidelizar o cliente, trabalhando com qualidade. Circulação das matérias-primas. Trata-se das funções do profissional que será o encarregado por realizar tarefas ligadas ao deslocamento de matérias-primas e insumos capazes de acelerar toda a linha produtiva. Nesse caso, é muito importante. A linha de produção ou o processo produtivo vai depender, sim, né, da armazenagem e também da distribuição e circulação do material. Sejam elas tanto matérias-primas, também componentes. Desse modo que o fluxo de materiais vai acontecer com controle de desperdícios, que sempre será possível evitar, tá? E também trabalhar em cima da diminuição dos desperdícios, porque é custo. Evita, se possível, falta de material para dar andamento ao processo produtivo. Isso aqui é muito importante também para quem quer envolver-se, né, na área da logística. A circulação em si vai ajudar no andamento da empresa, né, na entrega ao seu cliente. Isso envolve todo o processo de deslocamento dos materiais, bem como a ajuda para que eles cheguem até a área de expedição em ótima qualidade. Novamente, aparecendo o tema qualidade, não pode perder essa oportunidade de estar fazendo um curso de qualidade, né? Conhecer mais sobre essa área. Para que serve? O que é qualidade? E tem como aplicar em qualquer área? Claro que sim. Qualidade é uma coisa abrangente, está em todas as empresas, serviços. A gente aplica também qualidade em nossa vida, tá? Pessoal e profissional. E esse profissional também fica responsável pelo tempo gasto em todo esse processo na logística, que é o processo de circulação, de movimentação do material, com o objetivo de que seja o mais eficiente possível e evite quaisquer atrasos. Atrasos, vamos colocar em vermelho, né? Porque atraso, o que é atraso? Atraso é custo para a empresa. A empresa ela tem que entregar na hora certa. Isso não é somente externamente, mas também dentro da própria organização. Por isso que eu preciso entender o que é logística integrada, que é a integração entre áreas e departamentos. Transporte e distribuição. Nessa categoria ocorre a finalização do processo ou de todo o processo. Aqui, o produto chega ao destino tanto nos pontos de distribuição como também nos pontos de vendas ao consumidor. Eu posso dizer que isso é o varejo, tá? Que é assim, a empresa ela tem uma industrialização, né, tem uma fabricação, envia para o centro de distribuição, ou posso chamar de atacadistas, e ali vai para o varejo, né, que vende avulso os produtos. Enfim, a logística integrada vem sendo bastante utilizada no momento em que as empresas precisam de maior agilidade nos processos quando envolvem grandes deslocamentos. A logística integrada ela é similar à cadeia de suprimento, pois tem que haver uma integração. Na verdade, a cadeia de suprimento, o gerenciamento da cadeia de suprimento foi criada realmente com base na logística integrada, que é a logística interna. Além do mais, esse mecanismo pode ser explicado de modo bastante simples, listando as tarefas, todas as etapas da logística dentro da empresa, desde o início da produção, passando pelas vendas e ao final, alcançando sempre o consumidor para entregar um produto
na quantidade certa, na qualidade certa e também no menor custo possível para o consumidor. Eu sei que o frete está muito caro, está só aumentando, mas assim, e a empresa que trabalha na redução de custo, ela pode ter um melhor atendimento para o seu cliente. Mas isso requer treinamento, educação em todos os fatores que é aplicado aí na empresa. Qual a efetividade da logística integrada? É conseguir agilidade em distintos processos. Significa ter controle do fluxo logístico, da entrada, da saída, da permanência do material também. Eu já vi muitas empresas com vencimento, sem saber onde está o seu produto, com aquela falta de controle e não tem as informações necessárias para atender o seu cliente, para atender o seu consumidor. Se tem desorganização, primeiramente, não sabe o que está acontecendo dentro da empresa. E assim, a função da logística integrada é fazer a conexão entre todas as fases do processo produtivo, desde a aquisição do material até a distribuição. Essa é a lógica. Eu tenho que entender isso, mas para isso acontecer, é claro que tem que existir essa informação eficiente. A opção da logística integrada pela empresa propicia as seguintes vantagens. Exemplo, rapidez da área de produção na produtividade, sistematização dos processos, tecnologia, credibilidade das informações utilizando a tecnologia também, diminuição de custos dos processos logísticos e aumentando o lucro da empresa, minimização de desperdícios produtivos, também referente ao lucro, ordenação de tempo de movimentação, fazer no tempo certo e, é claro, tempo é dinheiro. Disposição e coordenação de todos os processos para fazer o quê, né? Diminuir custo, ter informações eficientes e, claro, ter um resultado eficaz. E sempre com organização eficaz e inteligente, fazendo tudo o que foi planejado. E para acontecer a logística eficiente, tem que haver um planejamento, e esse planejamento ele tem que ser estratégico. A empresa ela tem que aplicar táticas, tem que aplicar a coordenação e, claro, o controle. Eu posso até falar aqui para você que a empresa ela tem que administrar, utilizando as funções, né, da administração para fazer tal gerenciamento. E assim, quais são os benefícios da logística integrada para a sua empresa? Você pode até analisar isso, tá? É sempre ter uma inovação dos processos, otimizar seus sistemas e fluxo de trabalho, são alguns dos processos de benefícios que a logística integrada consegue proporcionar. No entanto, existem outros que merecem um certo destaque. Vejamos. Reduz custos operacionais para aumentar sempre, né, o lucro da empresa, que é a possibilidade que o gestor tem de gerenciar todos os processos logísticos de maneira integrada. Viabilizar também uma estruturação mais eficiente das fases de armazenagem, de distribuição, de circulação e também evitando que qualquer uma delas sofra com falhas, com prejuízos. Sempre ter uma visão estratégica da própria organização ou a própria organização em si é trabalhar de maneira direta, permitindo sempre o planejamento e a execução da operação em redução de custos. A segunda parte é que vai aumentar a lucratividade da empresa. Ela vai ter mais lucro, ela vai vender mais, ela vai ter uma formação de preço de venda que vai ficar favorável para o seu cliente. Ao arriscar nas melhores estratégias logísticas e diminuir os custos, especialmente os operacionais, é possível ampliar a lucratividade da empresa ou da sua empresa com a ajuda das tecnologias, da tecnologia da informação.
e o auxílio de um software, como eu tinha citado, ERP, sistema que vai ajudar toda a empresa no fluxo de informações, que é o planejamento, de recursos empresarial. O trabalho das diferentes áreas envolvidas com a logística é melhorado e cada uma das funções é exercida de forma pesada e articulada para disponibilizar as melhores condições para o caixa do seu negócio ou da própria empresa. E o método sempre vai ser esse. E a parte de produção, ou o processo de produção, tem que ser acompanhado pelo seu gestor, pelo seu administrador, para analisar o que está acontecendo em si, analisar as taxas, analisar o tempo, analisar a qualificação, o treinamento dos operadores para fazer um produto com qualidade e que a empresa ela sempre tenha lucro. A empresa ela vai satisfazer os stakeholders. Os stakeholders é toda a parte interessada no negócio. Exemplo, o próprio fornecedor é um stakeholder. Ele é uma pessoa interessada no negócio do seu cliente. O colaborador é um stakeholder. Por quê? Ele trabalha naquela empresa e ele tem interesse naquela empresa. Salário, crescimento profissional, meta. Ele tem que ter isso aí. E clientes também. São pessoas interessadas no próprio negócio. Então, se você ouvir alguém falar de stakeholders, você é um stakeholder. Você é uma pessoa interessada no negócio. Isso aqui é uma palavra, um conceito técnico. Para você que está fazendo esse curso, já é uma coisa muito importante para você aprender. Os stakeholders da empresa, que são os colaboradores. Os stakeholders são os fornecedores, os colaboradores, os clientes, os governos também, os concorrentes ou, digamos, toda a parte interessada no negócio. E claro que alguns stakeholders a empresa ela tem que satisfazer. Aí nesse caso fica o exemplo do fornecedor, dos funcionários e também clientes. E levando em consideração que a estrutura logística estará melhor coordenada, o contentamento de todos os envolvidos com tais processos também se torna um fato. É uma coisa que tem que ser ágil, uma eficiência. Todo mundo trabalhando em conjunto com integridade. Eu estou fazendo todo esse resumo aqui para você entender que a logística, principalmente com o termo integrada, ela é de fácil acesso, de fácil compreensão. Só precisa o aluno ele ter o quê? Ter atenção em todas as atividades que a empresa fará e também nas informações que eu estou passando aqui. Eu sei que é muita coisa que o aluno tem que aprender, mas é isso que a empresa está esperando do profissional qualificado. Se você tem uma qualificação, é sinal que você tem um conhecimento. E você vai ter que colocar, ou hoje ou amanhã, esse conhecimento em prática. Eu indico que você sempre leia o material, releia. Você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, retornar a minha explicação, pois isso vai ajudar muito o profissional a ter mais crescimento profissional. O quarto, ou digamos a quarta etapa, torna-se os processos mais ágeis. Um sistema de tecnologia que trabalha de forma integrada, que é compartilhando sempre as melhores informações, atividades e tarefas. Permite uma maior agilidade nos processos da sua empresa. A comunicação. Eu já tinha citado um pouco sobre comunicação, e aqui eu reforço. A comunicação tem que ter, tá ok? Esse conceito, essa filosofia. E a comunicação entre departamentos vai ser a etapa que vai ter facilidade significante nas tomadas de decisões da organização.
e sempre vai acabar envolvendo todos, poupando tempo e melhorando a qualidade das decisões, fazendo uma decisão assertiva. Além disso, toda essa integração permite uma previsibilidade, uma previsão de todas as etapas, o que torna a adaptação rápida e a demanda repentinas de trabalho. Isso é exemplo. Em outras palavras, todos esses fatores contribuem para que os processos sigam um fluxo contínuo, evitando interrupções por falta de informações vindas de outras etapas ou por falta de sincronia na cadeia logística. A quinta parte. E a empresa que possui uma cadeia logística precisa e eficiente, sem dúvidas alguma, sai à frente na competição empresarial no mercado. Afinal, não é novidade para ninguém que os processos envolvem o transporte de produtos é um dos mais valorizados pelo consumidor final, que é a parte da logística de distribuição. Dessa forma, uma logística integrada, que é a logística com interação, com compartilhamento de informações precisas e eficiente, na qual a agilidade, a confiabilidade e eficiência são presentes. Cria um diferencial competitivo altamente valioso diante daquelas empresas que continuam a trabalhar com os modelos logísticos tradicionais. A logística está crescendo muito. Eu posso até falar que é a área que tem mais crescido também em todo o mundo. A gente já aplicava logística há muito tempo, só que muitas pessoas não sabiam. E hoje veio a necessidade de trabalhar as estratégias, as táticas, sempre sabendo que uma empresa que tem uma logística com agilidade, com fiabilidade e também eficiência, sempre vai ter essa competição. Mas assim, vai ser uma competição onde o concorrente não vai conseguir acompanhar. Na sexta etapa, aplicando a logística integrada, vai ter uma diminuição dos riscos, pois vai trabalhar sim com planejamento e, claro, aprendendo sempre o processo de controle, uma das funções da administração. Movimentação, armazenamento e distribuição de mercadorias. Isso, tanto internamente como também externamente. Como a logística integrada equivale a um planejamento sistêmico, ou seja, a construção de um sistema de controle e gerenciamento, quaisquer operações e dados estarão adequadamente interligados entre si, entre departamentos e áreas. A associação à integração dos processos permite um controle mais objetivo e seguro para a empresa, de modo a alcançar o fim. Aqui se sugere a eficácia ao objetivo. O reconhecimento de falhas é bem mais preciso, bem como a antecipação de erros e riscos. E como se sabe, a opção de métodos preventivos é muito mais eficaz do que aguardar os erros e ter aquela ação corretiva sempre. Trabalhar com a logística integrada quer dizer que vai ter otimização da administração, da gestão em si. Integrar toda a cadeia de processos logísticos torna a gestão da logística muito menos complexa. O gerente acaba tendo um controle maior sobre as informações e, de maneira geral, sobre tudo aquilo que é importante para o seu trabalho. Isso facilita a tomada de decisão e a identificação da necessidade de alguma intervenção. Além disso, a melhora na comunicação entre os envolvidos facilita a dinâmica do trabalho e o seu acompanhamento, pois permite que o gestor ou administrador saiba exatamente onde deve intervir e a quem se reportar, caso algum problema seja identificado. E, porém, como a logística integrada centraliza todos esses dados em um mesmo lugar, o controle gerencial também torna-se otimizado,
o gestor ou administrador tem acesso a todas as informações de que precisa e ainda pode transmiti-las para as suas equipes, favorecendo sempre a comunicação, a logística integrada. E deu para você entender mais um pouco o que seria essa integração na logística. O trabalho compartilhado internamente, tendo informações, qualidade, sabendo onde entra o produto, onde sai. E essas informações elas têm que ser gerenciadas, tá? Utilizando a tecnologia da informação para ter um melhor aproveitamento, para ter uma eficiência e, claro, ter uma redução de custo e ter aumento da lucratividade e, claro, alcançando a eficácia. E só para terminar, você sabia que os custos logísticos ou dos processos logísticos podem representar até 20% do faturamento das empresas? Exatamente. Por isso que a empresa ela tem que atacar na redução de custo. E por essa razão, esse setor afeta diretamente o custo final de um produto. Assim, o ideal é adotar estratégias que permitam otimizar os seus processos, a fim de minimizar esse percentual. Isso que tem que acontecer na logística integrada. Eu vou ficando por aqui, eu deixo esse forte abraço. Agora revisa o material, lê o seu material, revisa também todas as informações que você marcou e faz a sua pesquisa para você aprender mais. Tchau e até a próxima.